Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Então, essa aqui é a nossa implementação da aula passada. Nós discutimos sobre as nossas constantes, né? Boas práticas de código que a gente sempre vai utilizar a partir de agora. E antes de nós avançarmos para o próximo passo, pessoal, a gente vai compreender aqui uma outra boa prática de código. E além de boa prática, é uma coisa que nos facilita e muito, tá? Nós temos um consenso dentro da programação, que é o seguinte: quando a gente vê que o nosso código se repete muito, é um sinal que ele está mal feito ou que ele pode ser melhorado, tá? É, Antes da gente chegar no ápice da abstração aqui que eu vou propor, é o seguinte: é, nós compreendemos aqui no nosso Arduino que ele tem duas funções, né? Então o Arduino ele executa esse bloco de código aqui para fazer as suas configurações, né, para saber quem que vai ser mapeado, né, o que ele vai fazer com os componentes que estão espetados nele. E depois essa outra função loop aqui que fica executando uma determinada quantidade de comandos, né, de processamentos que a gente definiu, certo? O que a gente pode fazer aqui também, pessoal, é criar as nossas próprias funções, tá? Nós temos esse poder e podemos fazer a criação de nossas funções. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui da linha 16 até a linha 19, tá? Eu estou piscando o LED vermelho, vocês concordam comigo? Então, estou acendendo o LED vermelho, esperando um momento, desligando e aguardando de novo. E o que eu estou fazendo aqui? Piscando um LED azul, certo? E aqui também. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, pessoal, e pensar é que, a depender do quanto que o nosso código avança, né, que ele cresce, e aqui dentro do nosso método loop ele vai crescendo junto, certo? Então a gente precisa tomar alguns cuidados, né, e adotar boas práticas, né, tantas quantas possíveis, para a gente deixar esse código mais enxuto e mais fácil de manter, tá? E o que eu quero dizer com isso, né? Fácil de manter é fácil de dar manutenção, tá? De corrigir eventuais problemas, né? A gente ter velocidade para conseguir identificar problemas e resolvê-los, tudo bem? Então, isso tudo aqui que a gente tem aqui, a gente poderia colocar em funções diferentes, tá? Então, nesse primeiro momento é isso que a gente vai fazer. Então, reparem como que é definida as funções aqui no nosso Arduino, né, com a linguagem C++, tá? Tem aqui essa palavrinha void, tá? Que ela significa sem retorno, e o nome da nossa função, que no caso aqui é loop, e a quantidade de parâmetros que ela recebe, que na verdade não recebe parâmetro nenhum, tá? Reparem que quando a gente digita um comando e a gente passa parâmetros aqui, né, argumentos para eles, é, isso aqui é definido em algum lugar como se fosse essa função que a gente está utilizando aqui, tá? Se a gente tem parâmetros aqui, quando a gente for executar esse comando, a gente precisa passar esses parâmetros que tem aqui. Mas vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente, tá? O importante é, sempre que a gente for criar uma função, a gente precisa colocar o tipo de retorno dela e o nome dela e os parâmetros que é necessário para a gente ah, utilizar essa função, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que compreender um pouquinho sobre o tipo de dados, né? Então, quando eu falo que é void, eu falo que ele não tem retorno nenhum, certo? Ou seja, vai executar o que está escrito lá dentro e pronto, tá? Então, é, é bem isso que a gente quer, né? Então, eu vou criar aqui várias funções, por exemplo, pisca LED vermelho, pisca LED azul, pisca LED amarelo. E eu só quero que pisque o LED pronto, eu não quero saber de mais nada, só quero que execute, tá? Então eu vou fazer isso. Vou criar aqui embaixo, então, ó, depois da minha chave que fecha o meu loop aqui, eu vou criar o meu void pisca LED vermelho, tá? Criei aqui meu pisca LED vermelho. Vou abrir aqui e vou fechar as minhas chaves. Então, criei aqui a minha função, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, o Arduino ele não reconhece essa função aqui, naturalmente, tá? Se eu executar aqui o meu código, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito que está, tudo bem? Tudo bem que eu não coloquei nada aqui dentro, tá? Mas o que eu estou dizendo é que ele vai executar o setup, ele vai executar o loop, mas ele não vai executar o piscar de vermelho, porque ele não reconhece isso
automático, né? Eu preciso dar um jeito de chamar essa função, tá? Então, primeiro vamos construir a função e vamos ver como que a gente pode chamar ela, tá? Então, eu falei que ela não vai receber retorno nenhum, ela não vai retornar nada, tudo bem? Ela não vai calcular um resultado, por exemplo, não vai me informar de nada, ela só vai executar o que tem aqui dentro, por isso que void, certo? No inglês vazio. Pisca vermelho, eu dei aqui o nome da minha função que vai ser executada. Então, pessoal, é sempre bom a gente criar nossas funções, nossas constantes com os nomes significativos, tá? Boa prática de programação também, tá? A gente tem que ler e entender o que aquilo faz, tudo bem? Até mesmo sem olhar o código que está dentro, né? O que deveria fazer. Então, o que é piscar LED vermelho? É acender um LED vermelho, aguardar um tempo, aguardar um tempo e apagar esse LED vermelho, tá? Então, eu vou selecionar esse bloco de código aqui, vou recortar ele, vou dar um Ctrl X e vou mover ele aqui para dentro, certo? Da mesma forma, pessoal, eu vou fazer isso para os demais LEDs. Então, eu vou criando pequenas porções de código separadas para fazer cada coisa diferente, tá? Então, void pisca LED azul, por exemplo, tá? Então, não recebe parâmetros, é um void. Então, eu vou recortar esse trecho de código, Ctrl X, colei aqui, tá? E a mesma coisa eu vou fazer para os demais, tá? Então, vou colocar eles aqui embaixo e vou envolver eles com um void. Então, void pisca LED amarelo. Abri aqui. Fechei aqui. E um void pisca LED verde, certo? Eu vou colocar isso aqui para dentro, tá? Reparem, pessoal, o seguinte, a estrutura aqui da linguagem, tá? Esse bloco de código precisa estar dentro dessa chave, tá? Isso que delimita o escopo da minha função. Ele vai começar a executar aqui e vai terminar aqui, tudo bem? O azul da mesma forma, o amarelo da mesma forma e o verde da mesma forma, tá? Então, reparem que agora aqui no loop eu não tenho nada. Se eu executar meu programa, repare, não acontece rigorosamente nada. As luzes não são piscadas. Muito embora o código esteja aqui embaixo, dentro das minhas funções. Então, eu estou provando aquilo que eu disse para vocês, tá? Por mais que estejam definidos aqui as nossas funções, isso não quer dizer que o Arduino vai executá-las, tá? O Arduino só reconhece por padrão essas duas funções. E como que eu posso utilizar então essas funções, tá? Eu posso vir aqui no meu loop, que é onde que o Arduino de fato fica executando isso daí eternamente. E ao invés agora de eu ter toda essa instrução de bloco de código aqui, eu posso simplesmente vir aqui e colocar pisca LED vermelho. Se eu colocar o pisca LED vermelho e iniciar a simulação, reparem que ele vai piscar o LED vermelho. E somente isso, ele vai ficar repetindo a execução desse método. Então ele vem aqui, acha o loop, olha, pisca LED vermelho. Onde que está essa definição? Aqui embaixo. Ele vai lá ler o que está aqui dentro e fica executando o que está aqui dentro. Sai do loop, volta, pisca vermelho de novo e pisca vermelho e fica assim eternamente, tá? Então dessa forma aqui, nós chamamos as nossas funções, tá? O nome da nossa função, os parâmetros que ela exige, nesse caso aqui está vazio, então eu não preciso passar parâmetros, e ponto e vírgula, exatamente como a gente fez a chamada dos nossos comandos, tá? Então é como se a gente tivesse criado um comando para a gente, tá? Então quando eu executar a pisca LED vermelho, ele vai executar isso aqui. E o que é isso aqui de fato? É piscar o LED vermelho, né? Então acende, espera um pouco, apaga, tá? Vou fazer então a mesma coisa com o meu pisca LED azul. Pisca LED amarelo, pisca LED verde. Pessoal, tomem sempre cuidado, porque a linguagem aqui eu vou executar, tá? Então, piscou vermelho, piscou azul, piscou amarelo, piscou verde e aí volta novamente. Então, repare como que é fácil para manter, tá? Se eu olhar aqui o meu loop, o que o meu programa está fazendo? Porque se a gente parar para pensar, o nosso programa faz o que está dentro do loop e mais nada. Agora, se eu olho para o meu código aqui, eu tenho 4 linhas. O que ele faz nessas 4 linhas?
pisco LED vermelho, pisco LED azul, pisco LED amarelo, pisco LED verde. Se eu quiser alterar alguma coisa no meu pisca LED amarelo, eu venho aqui no pisca LED amarelo e mudo a implementação dele. A mesma coisa do verde, do azul, etc. Tá? Então, se eu quiser mudar o comportamento desse método, né, dessa função que a gente criou, a gente pode fazer dessa forma. Tá? Então, o que, que eu estava dizendo? Tá? Reparem, pessoal, a forma que eu escrevi os meus métodos. Então, eu estou utilizando aqui um padrão chamado Pascal Case, tá? Então, começo o meu método com a letra minúscula e para cada letra de uma nova palavra que se inicia, a primeira letra é maiúscula, tá? Se fosse por exemplo, se eu só pisca, seria minúsculo o nome do meu método, tá? O nome da minha função. Como é pisca LED azul, pisca minúsculo, LED o L maiúsculo e o A é o maiúsculo também, tá? Isso aqui é uma padronização de nomenclaturas, tá? Então, é boa prática nós utilizarmos as convenções, tá? Se eu escrevo aqui dessa forma e eu venho aqui, por exemplo, ó, e coloco LED vermelho tudo minúsculo, pessoal, e tento executar o meu código, ele dá um erro, ó. E quando dá um erro, ele escreve aqui embaixo por que que deu erro. Então ele fala, olha, pisca LED vermelho não foi declarada no escopo, tá? Por quê? Porque de fato não é. Ele faz diferenciação entre as maiúsculas e minúsculas. Eles compreendem que são caracteres diferentes, tá? E de fato são. Então, procurem sempre seguir convenções, tá? Para a gente não ter tantos erros assim de digitação, tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu criar, então, as nossas funções, tá? E conseguiu melhorar um pouquinho o nosso código, tudo bem? De qualquer forma, pessoal, se nós observarmos aqui, por mais que nós tenhamos criado nossas funções, né, e já está muito melhor do que o código que a gente tinha antes, a gente pode reparar que essas funções elas fazem exatamente a mesma coisa, né? Ou quase a mesma coisa, né? Ele acende o LED vermelho, espera, desliga o LED vermelho, espera. Essa aqui é o azul, esse aqui é o amarelo e o verde. Ou seja, o que, que muda de uma implementação para outra? Somente o LED que vai acender, tudo bem? E será que tem como a gente criar uma única função, utilizar alguma lógica para que a gente conseguisse informar qual LED que a gente quer piscar? Essa resposta a gente vai ter no próximo vídeo, beleza? Até mais!